E aí, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Gestão Fácil comigo aqui, Gabriel Ferreira, onde a gente aprende a ver alguns conceitos que são do dia a dia da gestão, mas a gente simplifica eles para não ficar aquela coisa chata, aquela sopa de letrinha, para você que é um empresário novo, para você que é um empresário que nunca teve a chance de aprender isso daqui, nunca se deu essa chance, para você que é estudante, para você que quer empreender, para você que vai virar líder daqui a um tempo. Então a gente simplifica isso daqui para não ficar chato e você conseguir aplicar na sua empresa. Hoje a gente vai falar uma continuação da última aula que a gente deu aqui, que agora é sobre indicadores. No caso, aqueles KPIs que a gente olhou, a gente vai destrinchar alguns. E o primeiro deles, o primeiro que a gente tem que entender aqui é de fato satisfação do cliente. E quando a gente fala isso, a gente fala de CSAT. O que é diabo é CSAT? CSAT nada mais é do que o índice de satisfação do cliente em determinado ponto da tua operação. Ou seja, quando você vai lá em uma farmácia, por exemplo, você vai estar escrito uma nota de 1 a 5, quanto você avalia aquele atendimento. Ou então, quanto você avalia esse produto, quanto você avalia tal coisa. É a satisfação do cliente. Simples assim. Gabriel, mas o CSAT, ele é só uma nota. Eu quero saber a porcentagem. Não se preocupa com isso. Por quê? O CSAT, de fato, ele é um indicador mais amplo. É uma porcentagem de quantos clientes são satisfeitos com algo. Até porque o cálculo do CSAT, e a gente vai entrar um pouquinho de matemática agora, é o seguinte: número de respostas positivas sobre total de respostas vezes 100. Isso daqui é CSAT. A gente percebe que a gente vai pegar isso daqui, o número de pessoas que gostaram do produto, do atendimento, do XYZ, vai dividir pelo total e multiplicar por 100. Daqui a gente vai ter uma estimativa de quantos por cento mais ou menos dos nossos clientes estão satisfeitos com aquele determinado aspecto da nossa empresa. Gabriel, mas o que diabo é uma resposta positiva se é de 1 a 5? Muito simples. 1 a 2 é negativo, 3 é neutro, 4 e 5 é positivo. Então tu vai pegar toda a resposta que é 4 e 5, vai dividir pelo total de respostas, vai multiplicar por 100 e aí tu vai ter a tua porcentagem, tá bom? Basicamente é só isso. Gabriel, quando é que eu devo usar CSAT? Pô, parte fácil. CSAT é uma coisa muito pontual, tá? No balcão, como você avalia esse atendimento? Como você avalia o balcão? No banheiro, como você avalia o banheiro, etc. E aí a gente vai para ser uma próxima métrica, um próximo indicador que é muito parecido. É um primo que veio desse caboclo aqui, um primo da cidade do CSAT, NPS. E o NPS, diferentemente do CSAT, ele está medindo uma coisa diferente de um jeito diferente, tá? O NPS, ele mede o sentimento daquele cliente em relação à empresa toda, a lealdade daquela empresa. Então, quanto é que você indicaria? Essa é a pergunta, tá? Diga-se de passagem. Quanto é que você indicaria para amigos e família, de 1 a 10. Então a nota já muda, porque esse site é de 1 a 5, via de regra, isso aqui é de 1 a 10. Pessoal, duas ponderações que eu vou ter que falar aqui, porque eu acabei não colocando no vídeo e eu percebi enquanto estava editando. A nota do NPS, ela é, na verdade, de 0 a 10 e não de 1 a 10, tá bom? Então de 0 a 6 é detrator e não de 1 a 6 como está no vídeo. Beleza? Como é que tu se sentiu durante tudo? Isso tu tá contando o produto, atendimento, o ambiente, toda a jornada do cliente, seja ela presencial, online, que seja. Esse é o sentimento dele em relação àquela marca. E é por isso que a gente pergunta quanto você indicaria. Como é que funciona o cálculo de NPS? Diferentemente do CSAT, o NPS ele funciona com pontos percentuais, não é porcentagem. Então como é que funciona? A gente tem a nota aqui de 1 a 10, de 1 a 6 é detrator, de 7 e 8 é neutro. De 9 e 10 é promotor. Promotor de justiça? Não, calma. Detrator, o cara que ele vai detratar a tua loja, ele não vai indicar, ele vai contraindicar, diga-se de passagem. Ele vai falar, meu irmão, não compre naquele lugar. E o promotor é o cara que ele vai falar, compre, por favor, naquele lugar, é muito bom, maravilhoso, fui lá, adorei. Neutro é o cara que é neutro, né? O nome já diz. E o cálculo é assim: porcentagem de pessoas que são promotores menos porcentagem de detratores. É só isso. Tu vai pegar esse ponto percentual e tu vai ter mais ou menos o tanto de cliente que de fato é leal à tua marca. E o ponto de atenção que a gente precisa ter aqui é que, por exemplo, CSAT, estou até satisfeito. De fato, estou satisfeito. Mas NPS, eu não te indicaria. Estou satisfeito, mas eu acho que outras marcas fariam melhor. E isso não é lealdade à tua marca. Isso não é fidelização. Só que entra um problema. E aí, se tu não entendeu ainda de fato o que cada um faz, o que cada um mede, volta o vídeo e assiste de novo. E caso não tenha pego,
comenta aqui que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mas essa parte eu preciso que tu esteja clarificado que cada um funciona. Hoje em dia, o NPS ele é muito medido e vindo de uma perspectiva de cliente como se fosse um CSAT. Quando você chega, por exemplo, no balcão de uma farmácia, Pague Menos, a pergunta lá é quanto de 0 a 10 você recomendaria para amigos e família. Agora faz um exercício contigo. Quantas vezes neste balcão você respondeu de 0 a 10 e não era sobre quanto você indicaria? Respondeu quanto você gostou ou não daquele atendimento. Simples assim. Então esses dois conceitos, hoje em dia, eles são muito mais misturados e o cliente não tem clareza do que ele está respondendo. E se o cliente não tem clareza do que ele está respondendo, você não tem como ter clareza do que você está medindo, porque depende da resposta do cliente. Então, vindo disso, qual é a solução que eu consigo trazer para essa grande confusão que acabou se formando entre os dois indicadores, tá? A primeira solução que eu tenho, ela é não se prender somente a isso daqui. Por que não se prender a isso daqui? Porque tem outros indicadores que eles vão te demonstrar se o teu cliente ele é fiel ou não. Por exemplo, frequência de compra. Ou se ele compra o tempo todo com certa frequência contigo, ele é fiel, ele sempre volta lá. Ticket médio deste cara. Se ele compra acima do ticket médio que tem, então ele também é fiel aos teus produtos. Ele vai comprar mais do que os outros. Taxa de crescimento orgânico. Taxa de crescimento orgânico não é muito falado, mas é basicamente o quanto do teu crescimento ele vem de clientes que eles são fiéis. Quanto do teu crescimento financeiro, ele vem das pessoas que vão lá e compram de novo. Isso tudo também demonstra que tua marca tem ou não tem lealdade dos teus clientes. Então, tu não pode se prender só nisso daqui quando tu tá falando de fidelização. Essa é a primeira saída. Segunda saída de aplicar o NPS. Faz o NPS para aqueles clientes que eles são clientes recorrentes. Tudo tem um cálculo, tem a base de cálculo. E aí tu manda, sei lá, a cada 3 meses, mesmo que ele não compre de ti, se ele indicaria ou não. Por quê? Porque aí tu vai ter a noção que, de fato, ele vai estar sendo fiel e evangelizador da tua marca, sem necessariamente ele estar satisfeito com o produto. Aí ele não vai ter como confundir, porque ele não adquiriu nada naquele momento. Então não vai ter como sujar a pesquisa. Perfeito? E isso é um ponto de atenção muito grande quando a gente fala de NPS. Muito grande mesmo. Porque a gente não pode sujar um dado que a gente quer analisar o dado. Aí, depois também, a gente tem do primo do CSAT seu NPS, a gente também tem o irmão distante, que ele é o 6. Gabriel, o que é 6? 6 é taxa de esforço do teu consumidor, do teu cliente. Como assim? Pô, tu vai perguntar pro teu cliente em uma nota, pode ser de 1 a 5, de 1 a 10, enfim, tu vai dar uma nota. E aí tu vai medir a partir dessa nota de quanto é difícil ou custoso para ele adquirir aquele teu produto. Pô, posso amar o teu produto. Teu CSAT eu vou dar sempre uma nota alta. Eu sou fiel à tua marca. Pô, eu adoro isso daqui, eu indico para todo mundo. Mas isso daqui pode melhorar. Então vou sempre te dar uma nota que é difícil. Se para eu adquirir o teu produto eu tenho que ligar 3 vezes, cair em 5 caixas postais, aí eu tenho que atravessar 2 rios, ficar esperando na recepção. Primeiro que boa sorte, a maioria das pessoas vai desistir. Então via de regra, quando o 6 é alto, o resto é baixo, tá? Porque é difícil adquirir isso daqui. Porque eu posso até gostar do teu produto, mas se for uma guerra homérica para eu conseguir comprar isso daqui todas as vezes, meu irmão, eu vou embora. Então 6 é algo que também a gente tem que medir. É interessante a gente saber isso daqui, uma nota, tá? De 1 a 5, de quanto foi o esforço, de quanto foi trabalhoso conseguir aquele produto, tá? Outra coisa também é que eu acabei não explicando isso direito no vídeo e eu vou explicar porque fica muito legal de olhar. 6, a gente tem que olhar da seguinte maneira o cálculo, tá? Total de cada nota mais total de cada nota sobre total de respostas. Esse é o 6. Como assim? Pô, se eu tive 5 notas 1, então vou somar 5 notas, eu multiplicar 5 vezes 1, tive 3 notas 2, 3 vezes 2 e por aí vai, tanto de notas pelo total. Esse aqui vai ser o teu índice de SES, tá bom? Via de regra, a gente também consegue ver muito disso daqui dentro do CSAT e do NPS. A gente vê que tá mais baixo porque isso daqui tá mais alto. Só que a gente às vezes não sabe qual é o problema da satisfação. Por isso é interessante de vez em quando medir isso daqui, porque a gente consegue pontuar qual é o problema do cara não estar satisfeito com o meu produto, não ser fiel à minha marca. Quando a gente fala de CSAT, NPS e SES, a gente tá falando da tríade de satisfação do cliente, tá? Só que o cliente, ele também te deixa outros dados na metade do caminho. Tu tem uma porcentagem de quantas vezes ele cancela a compra de um produto, ou ele cancela uma assinatura. Então tu vai falar de cancelamento. Em inglês, churn, que é a porcentagem de quantas vezes ele abandona. Se ele te abandona, ele não é fiel, ele não tá satisfeito e foi trabalhoso.
Outra coisa que a gente mede muito é LTV. O que é LTV? Quando a gente fala de LTV, a gente está falando nada mais, nada menos do que o valor no tempo de vida útil desse cliente. Eu consigo um cliente novo, ele passa 3 anos vindo aqui, e aí ele me compra 5 vezes por mês, todos os meses, e é sempre um ticket alto. Esse cara, o tempo de vida dele aqui, ele me deu dinheiro para bastante. Via de regra, ele está satisfeito, ele é leal, isso aqui é baixo. E aí, juntamente com isso daqui, a gente calcula o quê? Taxa de recompra ou recorrência. Se todo mês meu cliente compra, minha taxa de recompra pode estar alta, pode estar baixa, porque às vezes é um produto que toda semana ele tem que comprar, mas ele só compra uma vez por mês. Por que é isso? Será se ele compra de outras marcas? Porque tem aquela história, pô, eu tô comprando daqui, eu tô mais perto, eu não sou fiel a nenhuma marca não. A gente tem que ver a taxa de recompra em comparação com o mercado, tá? Então quantas vezes ele volta a comprar, isso tudo aqui é importante saber, até pra gente calcular como vão ser nossos produtos, o que a gente vai vender mais, o que a gente vai vender menos, campanha, tudo mais, etc. Isso aqui também fala, se a taxa de recompra dele aumenta, possivelmente ele tá satisfeito, possivelmente ele é fiel, possivelmente ele não tem esforço para comprar aqui, porque a taxa de recompra dele é alta, já mostra. Então isso daqui, por mais que fale sobre o cliente, isso daqui, ó, quantas vezes ele volta, quantas vezes ele cancela, quanto dinheiro ele me dá ao longo do tempo, também fala, porque conversa, a gente não pode só se prender a métrica simples, tá? Isso daqui não é a voz do cliente, o cliente fala de várias maneiras, o comportamento dele vai, e acima de tudo, tudo isso daqui é lindo, 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 lindo. Nada ganha, nada vai ganhar do que o teu cliente vai te falar especificamente. E aí pode ser uma pesquisa de CSAT, uma pesquisa de NPS que tem um espaço ou um feedback que ele vai te dar. Isso daqui, ó, feedback do cliente é a coisa mais importante, porque é ele te falando exatamente qual é o BO. E se várias pessoas falam o mesmo problema, tu ainda vai achar que tu tá certo, meu primo? Não vai, né? Voz do cliente, tá? Muito importante. Espero que vocês tenham aprendido algo hoje. Qualquer dúvida, é muita sigla, é chato, e tem muita sigla aqui. Bem a partir disso, eu posso trazer algumas outras. Realmente me pergunta aqui nos comentários, gosto de conversar sobre isso. Me chama no Instagram, @GabrielBriel. Me chama no LinkedIn, Gabriel Ferreira. Também vou deixar na descrição o link. Quero trazer isso daqui para minha empresa, quero começar a olhar melhor. Me chama, a gente conversa. E é isso. Para você, uma bela gestão fácil e tchau.